Alguém já parou para pensar o que realmente entra na conta de um prédio novo? Será que são só os tijolos e o cimento? Nem de perto. A gente vai desvendar juntos as regras contábeis que definem o valor de tudo, desde a compra do terreno até a última mão de tinta, seguindo uma norma bem específica do mercado imobiliário brasileiro, a OCPC 01. Para a gente entender isso na prática, vamos fazer o seguinte. Vamos acompanhar uma empresa fictícia, que eu vou chamar aqui de Construtor Exemplo. A gente vai seguir a jornada dela construindo um condomínio novinho em folha e ver como as regras oficiais se aplicam em cada etapa. No Brasil, quem dita o jogo nesse assunto é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o famoso CPC. E o objetivo deles, na verdade, é bem simples: criar um padrão, uma régua única para que as informações financeiras de todas as construtoras sejam claras e, principalmente, comparáveis. Assim, quem investe sabe que está comparando laranja com laranja. Ok, vamos mergulhar nisso. O primeiro passo da nossa construtora exemplo é entender direitinho o que a regra considera como o custo do imóvel. Com base no item 2 da norma, a gente chega no conceito central, o custo do imóvel. Pensa nisso como um grande cesto onde a gente vai colocar absolutamente tudo que foi gasto para tirar o prédio do papel e deixar ele pronto. E o que entra nesse cesto? Bom, claro que entra o preço do terreno e as taxas de cartório. Entram os projetos de arquitetura e engenharia, todo o material de construção, a mão de obra, e aqui vem os pontos que nem todo mundo sabe. Entram também aqueles impostos que a empresa paga, mas não recupera depois, e até os juros do financiamento que a construtora pegou para bancar a obra. Vamos colocar números nisso para ficar fácil. Nossa construtora comprou o terreno por 5 milhões de reais. Aí gastou mais 200 mil com licenças na prefeitura e registros. Pronto, o custo do nosso projeto já começa em 5 milhões e 200 mil reais. E conforme a obra vai subindo, o valor desse ativo vai crescendo no balanço da empresa. O balanço patrimonial é como uma foto financeira, sabe? Mostra o que a empresa tem. Se a construtora exemplo gastou mais 10 milhões em materiais e mão de obra, esse valor é somado e o empreendimento passa a valer 15 milhões e 200 mil nos registros contábeis. Agora, um ponto que parece técnico, mas é fundamental, lá nos itens 6 a 8 da norma, a capitalização de encargos. Em vez de lançar os juros do empréstimo da obra como uma despesa todo mês, a construtora soma esses juros ao custo do imóvel. Por que isso é importante? Porque isso aumenta o valor do ativo e adia o reconhecimento dessa despesa, o que melhora a foto da margem de lucro do projeto no papel. Certo, vamos para a próxima fase. O prédio está subindo, mas e os custos para vender as unidades? Como a contabilidade lida com o estande de vendas? Com a publicidade? A regra aqui é bem clara e separa as coisas. Aqui está o pulo do gato. A norma basicamente cria dois baldes diferentes. No primeiro, o do custo do imóvel, vai tudo aquilo que vira parede, que agrega valor físico ao prédio. No segundo balde, o da despesa de venda, vai tudo que se gasta para convencer alguém a comprar uma unidade. Essa separação é crucial para entender a rentabilidade de verdade. Então, despesas como a comissão do corretor, as campanhas de marketing na internet, aquele evento de lançamento, pensa só, nada disso adiciona um tijolo a mais no prédio. Por isso, a regra diz que esses gastos são registrados como despesa no resultado da empresa, no momento em que acontecem. Eles não são somados ao valor do imóvel. Essa é a pergunta de R$1 milhão, porque parece que poderia ser as duas coisas, né? Mas a regra é bem específica sobre esse ponto. O item 14 da norma traz uma solução bem inteligente. O apartamento decorado e o estande são tratados como um ativo imobilizado da empresa. É como se fossem um carro ou um computador que a empresa usa para trabalhar. O custo deles não entra no valor do prédio que vai ser vendido. Em vez disso, esse custo é distribuído como despesa aos pouquinhos, ao longo do tempo, através da depreciação, durante todo o período em que eles estiverem lá ajudando a gerar vendas. Bom, o mundo real do mercado imobiliário tem umas situações mais complexas, claro, e as regras contábeis precisam dar conta delas. Vamos ver dois casos, permutas e garantias. Essa citação do item 21 é a chave para entender as permutas de imóveis. A pergunta principal é sempre: a troca tem substância comercial? Traduzindo, essa transação muda de verdade a situação econômica da empresa? A resposta para isso muda completamente o tratamento contábil. Esse comparativo deixa tudo bem claro. Se a nossa construtora exemplo troca um apartamento de 2 quartos por outro bem parecido no mesmo prédio, é como se no fundo nada tivesse mudado. Não tem lucro nem prejuízo para registrar. Agora, se ela troca um terreno vazio por apartamentos já prontos para vender, opa, aí os ativos são bem diferentes. Isso é visto como uma venda, e a empresa tem que calcular e registrar se teve lucro ou prejuízo nessa operação. E a história não acaba na entrega das chaves.
Segundo o item 24, a construtora precisa ser prudente e estimar quanto vai gastar com possíveis reparos de garantia no futuro. Esse valor estimado é adicionado ao custo do imóvel que foi vendido. Ao mesmo tempo, a empresa cria uma provisão, que é basicamente uma reserva de dinheiro para cobrir esses gastos quando eles aparecerem. Ok, a gente passou por vários detalhes. Mas, no final das contas, por que tudo isso importa para quem não é do departamento de contabilidade? Se tem uma única ideia para levar de toda essa conversa, é esta aqui. A contabilidade separa de forma muito rígida o custo para construir um imóvel do custo para vender esse imóvel. Essa distinção é a base de tudo para medir a lucratividade real de um projeto. No fim das contas, essas regras são o alicerce da transparência no setor imobiliário. Elas garantem que investidores, bancos e até os compradores possam comparar as empresas de forma justa, confiando nos números. Isso ajuda a criar um mercado mais estável e saudável para todo mundo. E no fim do dia, essas regras não moldam só as planilhas. Elas acabam influenciando as decisões estratégicas das incorporadoras. Que tipo de projeto é mais rentável? Onde vale a pena construir? Como financiar? Indiretamente, a contabilidade ajuda a desenhar o horizonte das cidades e as comunidades que a gente vê todos os dias. Uma reflexão interessante, né?